esforços dos socialistas estava, lógico, a doutrinação escolar. Isso aconteceu muito antes de Paulo Freire, mas ele foi uma pedra angular nessa história, ao pegar o método Lombard e adaptá-lo para a filosofia comunista. Não tenha dúvidas nisso, a grande contribuição, entre aspas, do Paulo Freire para a educação de adultos e crianças no Brasil é nula. Tudo que ele fez foi copiar um método que já existia, incluindo ideais socialistas ali. Ele pegou um método de alfabetização baseado em associar imagens e ideias com as letras do alfabeto e assim ajudar o adulto e a criança a aprender a ler e escrever, o método Lombard, que foi desenvolvido pelo missionário protestante Frank Charles Lombard, por ocasião da tentativa dele de alfabetizar as Filipinas. Muita gente nem lembra que as Filipinas já foram uma colônia dos Estados Unidos, tendo se tornado independente apenas após a Segunda Grande Guerra. Antes disso, no início do século XX, Lombard foi enviado com a missão de alfabetizar os filipinos, mas a tarefa era árdua. Não apenas havia poucas pessoas alfabetizadas lá, como as ilhas acabavam criando uma profusão de dialetos e palavras locais que dificultavam o ensino em larga escala. Ele então fez um trabalho de identificar ideias e objetos com nomes comuns em todos os dialetos para permitir a alfabetização em massa de crianças e adultos por lá. Você lembra quando começou a aprender a ler? Que o professor mostrava uma árvore e falava sobre a letra A, uma bola e falava sobre a letra B e assim por diante, incluindo novas letras paulatinamente, sempre associando a objetos, animais, frases. Então, esse é o método Lombard. Mas mesmo aqui no Brasil, existem vários objetos que também têm nomes diferentes em diferentes locais do país. Existem seres primitivos por aí que chamam um biscoito de, como é que é mesmo? Bolacha, alguma coisa assim. É preciso então buscar objetos com nomes similares para fazer esse esquema do método Lombard. Mas mais do que isso, à medida que a educação avança, é preciso frases simples, ideias fáceis, para facilitar os primeiros passos do aprendizado. Após as letras em comum, o método Lombard partia para frases religiosas, inspiradoras, patrióticas, mas principalmente religiosas. Em 1943, durante a Segunda Guerra, com as Filipinas invadidas pelos japoneses, Lombard esteve um tempo no Recife, onde deu palestras e aulas em várias escolas e universidades. Ele já era famoso pelo método dele de alfabetização. Paulo Freire, então, pegou o exato mesmo método Lombard, mas não adaptou ele às realidades brasileiras. Isso já havia sido feito antes. Ele apenas pegou as frases e adaptou para a doutrinação socialista. Incluiu frases e palavras ligadas à opressão, trabalho, indústria, operário, incluiu jargões socialistas em todas as frases e ideias do seu método. Ou seja, no final não ajudou em nada a quem queria aprender a ler e escrever, mas garantiu aos professores brasileiros uma cartilha de doutrinação que poderiam usar com facilidade para justificar e impor ideias socialistas a seus alunos. Quanto aos livros escritos por ele, são folhetins socialistas da pior espécie. Se você um dia tiver estômago para ler esse amontoado de besteiras e chavões sem sentido, vai se deparar com coisas como o uso extensivo da dialética marxista do início ao fim, o tal pedagogia do oprimido, lógico, vem em contraposição à pedagogia bancária, que coisa sem sentido, que seria, lógico, a forma tradicional de ensino, enquanto a pedagogia das classes opressoras, a pedagogia tradicional, encara o aluno como uma conta bancária vazia a ser enchida de conhecimento, a pedagogia do oprimido busca liberar o aluno das amarras capitalistas e criar um agente de mudança social. Olha, ele confessa, ele quer criar revolucionários. Acho que nem precisa traduzir isso. Mas quem não entendeu essa ideia, ele basicamente propõe que professores não devem se preocupar com essas coisas como passar conhecimento para os alunos. Isso é besteira. É mentalidade capitalista bancária, de você achar que o professor de 40 anos sabe mais que o aluno de 14. Matemática é opressora, história é opressora, ciência é opressora, nada disso importa. O papel do professor na sala de aula, segundo Paulo Freire, é formar revolucionários socialistas. Você vai ver seu amigo esquerdista falando: ah, mas Paulo Freire é cultuado no mundo todo. Sim, por socialistas, caramba. Nenhum deles teve tanta cara de pau de copiar Laubach descaradamente como Paulo Freire fez, mas adoraram a ideia de poder usar a doutrinação marxista desde a alfabetização para seus próprios interesses socialistas. Ele só é respeitado, entre aspas, por outros socialistas. Obrigado pela audiência.